Fala rapaziada, está no ar mais um episódio do Virada Paulista. Chegamos ao nosso 40º episódio com muito conteúdo, opiniões e comentários sobre os gigantes do futebol paulista. Obrigado a todos que nos acompanham e chegaram junto com a gente até aqui. Estamos crescendo e fazemos esse podcast com muito carinho. Hoje vamos comentar muito sobre esse fim de semana e início, né? Tivemos o majestoso na segunda-feira. No domingo o Palmeiras venceu o Inter, aumentou o tabu contra o Colorado jogando no Allianz. Desde 2014, quando inaugurou o estádio, o Verdão nunca perdeu para o Inter. Tivemos também o Santos visitando o Sport e empatando, resultado de certo ponto ruim, mas que serviu para o Santos continuar fora do Z4, que é o objetivo do momento. E claro, vamos falar muito também do grande e majestoso, Corinthians e São Paulo, onde o tricolor amassou o Corinthians nos primeiros minutos, fez 2 gols, um anulado e o outro validado, e durante o jogo controlou a partida, podendo até ganhar de maior vantagem. O Corinthians não ofereceu muito perigo ao Volpi e mantém estabilidade no Campeonato Brasileiro. Estamos aqui, quem vos fala é Lucas Gama, estamos também com o Guilherme Campos e o Levi Jambeiro. Se apresenta aí, Guilherme. Salve aí, galera. Seja muito bem-vindo. Gama falou, a gente vai comentar sobre todos os times aí, dos 4 grandes, todos os jogos, né, pra falar a verdade. Então sejam muito bem-vindos e aproveitem. É isso aí, estamos aí também com o nosso grande companheiro Levi Jambeiro. Fala, Levizeira. Salve! Fala, rapaziada. Mais um episódio. Vamos, que hoje tem coisas muito importantes para comentar neste episódio. Coisas muito importantes e muito importantes também, o nosso grande quadro Virada Indica. Hoje, de uma forma especial, gostaria que o nosso companheiro Guilherme Campos comentasse sobre o nosso Virada Indica em conjunto hoje. Como o Gama falou, hoje o Virada Indica, ele é em conjunto, né? Então nós 3 vamos indicar a mesma coisa, que é a nossa rifa maravilhosa. Você que não sabe, a gente tá fazendo uma rifa lá no nosso Instagram, valendo uma camiseta de time, seja de qualquer time que você quiser. Claro, né, gente? Times conhecidos, não de time de Série D, Série C, que aí também fica difícil, né? Mas tá uma camisa de muita qualidade. Quem quiser, é só ir lá chamar a gente no direct, que a gente passa os detalhes pra vocês certinho. Isso aí, uma rifa bacana, 3 contos só, pô, baratinho. O número, você pode pegar 5 números que sai um preço bacana. Então, essa é a chance de ganhar uma camisa de time marota, bacaninha pra passar o final do ano aí, pra fazer seus rolês, pra jantar com a namorada, o que quiser. Camisa de time, bem demais. Então, hora da vinheta. Toca a vinheta aí, meu consagrado. É isso aí, então. Vamos comentar sobre o Palmeiras primeiro, né? O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Manteve o tabu contra o Inter, como eu comentei, né? Levi, o que você achou do jogo? O Palmeiras ganhou 1-0 com o do Rafael Veiga, um golaço, né? Um golaço de pênalti, pode-se dizer. O que você achou do jogo? Foi um jogo aí muito importante pro Palmeiras, que voltou a vencer. Começou o jogo acelerando o jogo, tentando oportunidades de forma vertical, com o Marcos Rocha acertando a trave no início do jogo, nos primeiros minutos, e continuou em cima do Inter. O Palmeiras sempre buscou ali matar a partida no início da partida, mas não foi tão fácil assim. Foi um jogo em que se manteve, de certa forma, amarrado após o início bom da equipe de casa e até o lance duvidoso. Em uma jogada onde o Rafael Veiga, se não me engano, acionou o Rony Rústico, o mesmo, partiu para cima do zagueiro ali, do Cuesta, cortou e chutou para o gol. Quando ele chutou para o gol, a bola pegou na mão do zagueiro. E aí o juiz não hesitou em marcar o pênalti. Pênalti para a equipe do Palmeiras, em que o Rafael Veiga cobrou com elegância. A bola foi na gaveta e foi um golaço de pênalti. E também o Edenilson acabou sendo expulso por conta dessa penalidade. Ele reclamou muito com o juiz, que não tolerou e já expulsou o Edenilson ali logo no lance do pênalti, que também, para algumas pessoas, não foi pênalti. Então foi um lance de certa forma polêmico. Mas foi um jogo interessante, foi um jogo bom, um jogo lá e cá.
foram 16 chutes da equipe do Palmeiras contra 14 chutes da equipe do Inter, e o Inter acertou mais o gol, 4-3. O Palmeiras teve mais posse de bola, trocou mais passes, teve mais precisão no passe, e saiu também com a vitória. É muito importante essa vitória para a equipe do Palmeiras, porque volta a ficar de forma, pelo menos nessa rodada, né, de forma momentânea, no G4, com 43 pontos em 26 jogos. Palmeiras que estava precisando dessa vitória. O destaque do jogo, para mim, vai para o Rafael Veiga, que jogou muito essa partida, ao meu ver, e ele é um dos destaques do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Pela plataforma que a gente gosta muito, que é o SofaScore, o Rafael Veiga tem 7,09 de média no Brasileirão, sendo que jogou 23 jogos, tem 6 gols e 3 assistências no campeonato, 9 participações em gols em 23 jogos. Rafael Veiga, que pode ser considerado o meia de ligação aí do Palmeiras e é um dos destaques da equipe. E o meu destaque da partida vai para ele, Rafael Veiga, e também o destaque principal é o Verdão voltando a vencer pelo Campeonato Brasileiro e em casa também. Isso aí, vitória importantíssima do Palmeiras, voltando a vencer, mas o Palmeiras, na minha opinião, precisa ainda de uns pontos essenciais no seu time para consolidar um Brasileirão, para fazer uma campanha de Brasileirão, para buscar por títulos. E é isso que eu queria perguntar para o Guilherme Campos, nosso companheiro. Falta algum jogador importante, alguma peça necessária no elenco do Palmeiras? Talvez um zagueiro, um volante, um atacante, até mesmo um banco de reserva, né? Por conta que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são times que vai chegar longe dos campeonatos, tanto da temporada que vem, da temporada atual. São times que vai brigar em todos os campeonatos, então precisa ter um elenco bastante forte. E o Brasileirão nada mais é do que um campeonato sequencial que precisa desse elenco, que precisa de jogadores reservas para poupar alguns, para dar uma rotatividade maior. O Palmeiras vem fazendo uma sequência de jogos muito grandes desde o ano passado, então precisa de um elenco bom. O que você acha, Guilherme? Jogadores pontuais do Palmeiras? Meio campo, zagueiro? Comenta com a gente. Bom, eu acho que o Palmeiras, desde o início da temporada, tem uma dificuldade grande, né? Desde o início nem tanto, mas depois do Paulista ali, a gente viu uma queda muito grande do Luiz Adriano, né? Que era o centroavante do Palmeiras, que jogou bem a última temporada, apesar de ser muito criticado pela torcida, já naquela época ele já era, e agora ele já não rende mais. Eu acho que a posição de centroavante é uma posição que o Palmeiras tem que focar para trazer na próxima janela, um centroavante que realmente faça sentido nessa equipe, porque o Luiz Adriano hoje, a gente vê o comportamento dele, a postura dele com a camisa do Palmeiras, diante do torcedor do Palmeiras, ela não é digna da altura do clube, né? Ele é um cara que desrespeitou recentemente, a gente viu o vídeo, até comentei na live que eu fiz com o Levi lá no Instagram, a gente viu o vídeo dele xingando o torcedor palmeirense, e isso traz o torcedor já não gostava dele, traz uma mágoa maior, né? E você ter um cara ali que foi campeão da Libertadores e foi importante no título da Libertadores, naquele jogo contra o River, ele jogou muito bem o jogo da Argentina, tem que lembrar, um cara que foi muito importante, mas parece que se perdeu ali. Então acho que centroavante é uma posição que o Palmeiras tem que buscar, assim como eu tentaria também um meia armador e um zagueiro ali para jogar junto com o Gustavo Gomes. Além de um lateral direito, que eu já estava me esquecendo. Porque há muito tempo que eu acho a lateral direita do Palmeiras muito fraca. Eu não confio nem no Mike, nem no Marcos Rocha. Eles podem fazer alguns bons jogos, mas não é um lateral do tamanho dessa equipe do Palmeiras. O Palmeiras precisa de um lateral que seja melhor. Só que lateral direito é uma posição que está escassa no mercado, né? Verdade, o Luiz Adriano não agrada muito o torcedor, o reserva dele é o Daverson, né? O que eu sempre comento aqui que o Palmeiras tem 2 atacantes do nível fraco, né? Pro nível do Palmeiras, que disputa os grandes campeonatos. Mas precisa mesmo de um elenco maior para brigar com o Atlético Mineiro e o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Porque na Libertadores já venceu o Atlético. Campeonatos mata-mata é completamente diferente. Mas o Brasileirão, um elenco forte sempre é bom.
Vamos lá, vamos comentar sobre o Santos, já aproveitando que o nosso Guilherme Campos comentou aí. O Santos visitou o Sport, foi até Recife, empatou o jogo, mais um 0-0, mais um jogo sem vencer na era Carille, mas resultado ruim, porém conseguiu ficar fora do Z4, né? Combinações de resultados favoreceu o Santos também. O que você achou do jogo, Guilherme? Comenta com a gente. O resultado foi ruim porque o Santos precisava vencer esse jogo, né? Era um jogo confronto direto, mas se você for analisar o jogo em si, foi bom o resultado para o Santos, porque se tivesse que ter um vencedor, o Sport ele ficou muito mais perto de vencer o jogo do que o Santos. O Santos com o Carille jogando fora de casa, eu acho que fica claro a ideia dele de ser um time mais defensivo, de não levar gols, de primeiro não perder para depois tentar ganhar. Contra o Atlético Mineiro a gente já viu isso, um time bem recuado, um time que até marcou bem. Os gols do Atlético Mineiro foram em erros individuais de alguns jogadores que... O Lucas Braga não é um jogador de defesa, fez um pênalti ridículo, o Velasquez fez um pênalti também bem questionável, o Palha falhou bem no jogo aéreo, né? Ele nem pula para tentar disputar a bola com o zagueiro Atlético Mineiro, mas até o Santos tomar o primeiro gol, o Santos estava fazendo uma partida boa defensivamente. O Atlético não dominou o Santos. E o Santos conseguiu abrir 1-0. Se consegue manter, sairia com a vitória, mas não conseguiu. E contra o Sport, eu acho que o Carille apostou na mesma estratégia. Ele tenta um time mais defensivo, um time que deixa o Sport atacar, mas o que ele não contava é que o Sport ia vir com a mesma estratégia. O Sport deu a bola para o Santos. E o Santos não conseguiu fazer nada com ela. O cara que mais pegou na bola no jogo foi o Camacho, que foi o melhor jogador do Santos em campo. Por quê? Porque a bola estava com ele o tempo inteiro. Então ele praticamente dominava as ações do Santos ofensivamente, mas não tinha ninguém para ajudar ele. O Zanocelo até que tentava, mas o resto do time, o Sanches, para mim, tá cansado, precisa de um descanso. Você tem também o Marinho, que não consegue render mais do que rendia. É um cara que não consegue mais ficar em pé, não consegue dar uma arrancada, fazer uma tabela a mais. E tem a insistência dele toda hora nas bolas paradas. Pô, escanteio toda hora, quer fazer gol olímpico, parece. Falta. Toda hora essa bola bate na barreira, ou se não bate na barreira, ela vai muito longe do gol. Então tem uma coisa estranha com o Marinho. Aí do outro lado tem o Lucas Braga, que também não fez grande coisa, apesar de ter a melhor chance do Santos no jogo, né? Que foi uma bola na trave. E, bom, basicamente foi isso. O Jandrei fez uma boa estreia, salvou o Santos em um ou dois lances ali. O Sport chegou com mais perigo. Mas de resto é isso. Tem que destacar também uma coisa que eu queria falar, né? O Tardelli tem que jogar nesse time, né? Porque o Raniel não dá. O Raniel, ele não tem qualidade nenhuma para ser titular do Santos. E para mim, nem para ser opção. Eu teria como opção o Marcos Leonardo, mas está enfrentando problema de renovação de contrato, então meio que a diretoria deu uma afastada nele, assim como fez com o Balieiro, e quando o Balieiro renovou, ele já voltou como titular, né? Então a gente tem que esperar. Porque o Tardelli, a gente não sabe quando ele vai ficar pronto para jogar, porque dizem que ele não tem condicionamento físico, mas ele já está no Santos há 2 meses, e ele não consegue jogar 45 minutos. O Sanches, para mim, é a mesma coisa, ele não consegue jogar mais um jogo inteiro. Você vai ter que ter o Sanches por um tempo só, e que vai ser o melhor do Sanches. No segundo tempo, praticamente ele é morto. Então eu colocaria um jogador mais jovem ali, um Pirani, que não participou desse jogo, mas eu colocaria para ter essa opção. Quando esses jogadores mais velhos que têm qualidade cansar, colocar jogadores mais jovens, mas que têm qualidade também. O Santos conseguiu um empate fora de casa e, observando esses últimos jogos do Santos, parece que o Carille encontrou parte do time, né? A formação agora acho que vai ser essa mesmo, né? 3-5-2. Camacho, Zanocelo e o Sanches ali no meio campo. Parece que vai ser isso mesmo definitivo na era do Carille. Agora precisa saber, né? O ataque, Marinho e Léo Batistão, Marinho e Diego Tardelli, como você bem disse. O Raniel jogou, né? Mas
Vamos aguardar as próximas rodadas para ver como é que vai ser o Santos. E Levi, o que você acha do Carille? Vamos comentar sobre o Carille, até porque o Santos já fez a demissão do Diniz nesse Campeonato Brasileiro, e conforme a nova regra, não pode demitir um próximo técnico, que no caso é o Carille. Caso demita, tem que ser alguém da base mesmo, alguém já interino ali do clube. E a sequência do Carille é muito difícil, né? América Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense, tem o clássico contra o Palmeiras. É uma sequência complicada. O que você acha desses próximos jogos do Santos, Levi? Primeiramente, respondendo a questão sobre o Carille, eu acho que o Carille é um bom técnico a nível futebol brasileiro. A expectativa era que ele pudesse talvez render mais em outro cenário, mas voltando aqui no Brasil, creio eu que ele é o suficiente para a maioria dos times, tá? Dependendo, é óbvio, do seu objetivo no campeonato. Mas para o Santos, nesse momento, é mais do que suficiente. O Carille é um bom técnico que consegue ajeitar a sua equipe. De certa forma, ela, ao mínimo, é competitiva, mas ele precisa de tempo também. Ele entrou numa bagunça ali, que é o Santos Futebol Clube hoje. Então, o Carille deve melhorar conforme o trabalho dele for evoluindo pela equipe santista. Ele está tentando coisas novas pelo Santos. Você vê que ele já mudou certos jogadores, como entrar ali numa linha de espécie de 3 zagueiros, aí às vezes entra com um certo tipo de jogador no meio, às vezes entra com outro. Então ele faz algumas mudanças para ver o que ele consegue achar na equipe do Santos que pode ser aproveitado no próximo ano. Eu acredito que além de tirar o Santos da zona do rebaixamento, quer dizer, além de livrar totalmente o Santos da briga da zona do rebaixamento, ele também está usando essa temporada como um teste, assim, para ver quais jogadores podem ser reaproveitados no Santos ano que vem, porque muitos jogadores não merecem vestir a camisa do Santos Futebol Clube. Os torcedores têm total ciência disso. E sobre a sequência do Santos, cara, é uma sequência muito pesada. Enfrenta o América Mineiro, que vive uma situação quase semelhante que a do Santos no campeonato. Tá em 13º também, não tá muito confortável no campeonato, então precisa vencer. O Santos ainda enfrenta o Fluminense, que belisca a vaga na Libertadores. Atlético Paranaense, Palmeiras e Bragantino. É uma sequência muito pesada. E olha, o Santos tem 15 pontos a disputar nessa sequência. Não seria muita surpresa se saísse com 5, 6 pontos. Eu não sei onde é a expectativa da torcida hoje, mas se o Santos conseguir passar dessa sequência com pelo menos 12 pontos conquistados, dá para dizer ali que o Santos se livrou totalmente da zona do rebaixamento e respira tranquilo ali para o finalzinho do Campeonato Brasileiro. Pois é, os próximos 5 jogos do Santos, né, enfrenta 3 do G8, né, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Então é uma sequência muito complicada. Eu vou comentar rapidinho, dar uma opinião sobre o Carille. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Carille, né? Eu achei muito arriscado ele ter ido pro Santos no momento em que o Santos tá brigando para não cair. O filme dele aqui no Brasil já tá meio queimado por conta de 2019 no Corinthians. E ele aceitou esse trabalho no Santos, muito provavelmente para, óbvio, terminar essa temporada bem e começar a próxima temporada do jeito que ele quer, né? Contratando os jogadores que ele quer, planejando a temporada que ele quer. Mas foi arriscado. Eu acho que o Santos não cai, já falei isso 1 milhão de vezes aqui no Virada. Eu acho que o Santos não cai, mas o Carille é muito corajoso e vamos ver se vai salvar o Santos. Dá até para beliscar algo a mais aí, quem sabe, pegar uma sequência boa aí. É isso aí, é o Santos do Carilão. Agora vamos comentar rapidinho aqui sobre o majestoso, principal foco do nosso episódio de hoje. O São Paulo amassou o Corinthians, amassou mesmo nos primeiros 10 minutos ali, 2 gols, já saiu de cara. O Corinthians entrou completamente morto. Levi, o que você acha do jogo? O que você observou tanto do São Paulo, os lados positivos, quanto do Corinthians, os lados negativos também? Uma partida muito boa do São Paulo e uma partida péssima do Corinthians, mais uma. É claro, é nítido, é bem nítido, aliás.
que um time entrou para vencer, e esse time com certeza não foi o Corinthians. O São Paulo entrou comendo grama, entrou com vontade e determinação para sair com o resultado, e saiu com o resultado. O São Paulo foi melhor do início ao fim para mim. Em nenhum momento do jogo o Corinthians foi melhor, e o Corinthians entrou como tem entrado depois da volta da torcida em jogos fora de casa, naquela moleza, naquele tanto faz, tanto fez, e o resultado tá na partida aí, no resultado do jogo. Eu achei também que o Corinthians sentiu muito a falta do Fagner. Fagner fez, assim, muita falta mesmo no setor defensivo, tanto que o gol saiu pelo aquele lado direito que estava o menino do Queiroz. Apesar de não ter feito uma péssima partida, mas também não foi da mesma qualidade do Fagner e já era esperado. Eu achei uma partida muito abaixo também do Cantillo, que vinha de boas partidas. Eu achei que ele jogou bem mal, para ser sincero. Adson também sentiu o jogo, não jogou bem, não conseguiu criar, e aí eu vou direto na culpa do Silvinho. Era o momento do Adson, Silvinho? O Adson não joga faz tempo, o Adson não jogava 90 minutos faz tempo. Por que ele decidiu vir com o Adson ao invés de ir com o Mosquito? A decisão era óbvia, pelo menos para os torcedores corintianos. Gustavo Mosquito naquele lado esquerdo do ataque, e ele veio com o Adson. Não entendi, acredito que os torcedores também não entenderam. De resto, também achei uma partida abaixo do Renato Augusto e do Juliano no meio-campo, do que eles podem render, deixando claro que o nível que eles estipularam aqui no futebol brasileiro foi muito alto pelas suas passagens anteriores. Achei um nível abaixo do Roger Guedes. E o Roger Guedes tem uma questão, hein? O Roger Guedes tem uma questão. Ele tá achando que já é uma estrela na equipe do Corinthians, ou que joga mais do que realmente joga. Porque em certos momentos a gente não consegue ver vontade nele. E se não tem vontade para vestir a camisa do Corinthians, você não pode vestir essa camisa. O mínimo que os torcedores cobram é vontade. E parece que o Roger Guedes, em alguns momentos, ele falta vontade, falta raça ali para disputar todas as bolas, para acreditar em todas as bolas, para brigar com os zagueiros mesmo, ser aquele atacante chato, como quem está no meio do mundo do futebol diz, mas deixando claro que é um ótimo jogador e que já mostrou seu impacto de imediato. Boas partidas de João Vitor e Gabriel Pereira, assim, eles foram os únicos que tentaram pela equipe do Corinthians se salvar. O João Vitor fez uma boa partida, apesar do cartão amarelo. Eu achei que ele jogou bem, ele se impôs. O João Vitor é uma clara surpresa do Corinthians no campeonato, e o Gabriel Pereira tentou as únicas jogadas que o Corinthians conseguiu no jogo ali, que foram quase nenhuma, mas algumas delas, né, ou quase todas elas que o Corinthians conseguiu foi pelo lado do Gabriel Pereira, gingando para cima do zagueiro, cortando, fazendo cruzamento perigoso, e basicamente foi isso. O Corinthians não teve muito repertório ofensivo. Do lado do São Paulo teve destaques. São Paulo contou com uma excelente partida do Lisieiro e do Igor Gomes. Para mim, o Lisieiro foi o melhor jogador da partida. 7.2 pelo SofaScore. Perdeu a posse apenas 2 vezes em 69 ações com a bola. Para o meio-campo é simplesmente surreal. E visto a partida do Cantillo, o Lisieiro fez um papel parecido com o que o Cantillo fez e atuou muito melhor. Acertou 98% dos passes e 100% das bolas longas. Ganhou 60% dos duelos e liderou o São Paulo em desarmes na partida. O Lisieiro jogou muito mesmo. O Igor Gomes também jogou muito bem. Eu achei uma boa partida do Arboleda, uma partida segura do Thiago Volpi. Às vezes que foi exigido, que foi quase nenhuma, como eu disse que o Corinthians não atacou bastante, ele conseguiu, sem sustos, defender. E o Caleri cobrou o Caleri fez o que a torcida cobra dele, gol, fez 2 para poder validar 1 no caso. O São Paulo jogou bem, consegue ali respirar mais no campeonato, agora é o 12º com 34 pontos em 27 jogos, e o Corinthians é o 6º colocado com 40 pontos em 27 jogos. Para a equipe do Corinthians, fica o questionamento, o Silvinho é o técnico ideal para o próximo passo? Eu, sinceramente, acho que não. E essa equipe é altamente instável. A equipe do Corinthians não tem estabilidade nenhuma. É muito instável. E o São Paulo talvez mostre uma nova cara, uma nova vontade com o Rogério Ceni. E vamos ver o que essas equipes conseguem produzir nos próximos jogos.
Como você bem terminou aí, o São Paulo é nova cara com o Rogério Ceni. O Ceni já chegou, tudo bem que o Miranda não jogou essa partida, a braçadeira de capitão já colocou pro Thiago Volpe, Arboleda assumiu a titularidade, o Orejuela, desde que ele chegou, é o titular, e o São Paulo mostra que é um time muito forte nas divididas, é um time que quer ganhar todas as divididas, foi assim contra o Corinthians, quis ganhar desde o primeiro minuto, mostrou que queria ganhar o jogo. Luciano e Caleri deitaram, o Luciano meteu uma bola na trave, fez um gol anulado, e o Benítez também, né, não tem o físico 100% ainda, mas é um novo São Paulo. O Ceni parece que mudou demais o time. Eu queria saber do Campos, nosso Guilherme Campos. Só corrigindo aqui, antes do Lucas perguntar aí pro Guilherme, quem fez o gol impedido foi o Luciano, né? Não foi o Caleri, como eu disse anteriormente. O Caleri fez um e saiu válido. Então eu queria perguntar pro Campos por que o São Paulo, os jogadores de São Paulo parece que mudou completamente a vontade de ganhar do que tinha com o Crespo. O São Paulo com o Crespo parece que era um time acomodado e agora é outro time. Teve a entrevista do Igor Gomes no Bem Amigos do Galvão Bueno, e o Igor Gomes comentou isso, né, que quando chega um técnico novo, ídolo como o Rogério Ceni, eles parece que necessita mostrar algo a mais para ele. Um cara que conquistou tudo pelo São Paulo, os jogadores se sentem obrigados a mostrar algo a mais pro São Paulo, e o São Paulo, os jogadores individualmente, cada um parece que tá com mais vontade de ganhar do que tinha com o Crespo. Por que você acha essa mudança, Guilherme? Por que você acha que os jogadores de São Paulo mudou muito a forma de jogar pessoal do Crespo pro Rogério Ceni? Bom, esse elenco do São Paulo aí, a gente vê que ele tem uma força muito grande sobre as decisões da diretoria, sobre quem comanda o time, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu com o Cuca em 2019, né? Claro, não era dos meus jogadores, mas tinha uma base ali. E aí o Cuca caiu porque os jogadores não queriam. Depois vem o Diniz, e aí os jogadores não quiseram mais o Diniz, ficaram bravos com a diretoria, porque mandaram embora o Pássaro, né, que hoje está no Vasco, que parece que os jogadores gostavam muito. Até o Daniel Alves falou lá no Flow Podcast que não era o momento de mandar ele embora, não sei o que, chorou lá pra caramba, e eles fizeram corpo mole para perder aquele título do ano passado, né, da temporada passada, melhor dizendo. Os jogadores do São Paulo, ficou muito evidente que eles queriam derrubar o Diniz, que eles já não aguentavam mais. E dessa vez eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Crespo. Na verdade, eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Diniz. O Crespo, ele era um bom técnico, mostrou trabalho, foi campeão. Tinha algumas ideias que eram interessantes, mas os jogadores pararam de comprar as ideias dele. Ele barrou alguns caras que eram cobrões desse time aí, como o Reinaldo. Muitas vezes o Benítez não jogava. Então eram algumas decisões que a gente não entendia, mas que às vezes fazia sentido. Parecia que o grupo já estava saturado muito do Crespo. E aí chega o Rogério, que é um técnico novo, eles vêm mostrar serviço. Mas eu já dou uma dica pro Rogério: abre o olho, viu? Abre o olho, porque esses jogadores do São Paulo, essa base que o São Paulo tem aí, desses jogadores que estão desde a temporada passada, eles têm costume de derrubar técnicos. Já derrubaram 2. E se o Rogério começar a ter problemas de relacionamento, como ele teve no Flamengo, claro que no São Paulo ele é rei, né? Porque se eu não estou enganado, ele é o maior ídolo da história de São Paulo. Vocês podem ter opiniões diferentes, mas eu acredito que ele é o maior ídolo da história de São Paulo. Ele tem moral lá dentro. Mas ele já foi queimado uma vez, ele já caiu uma vez lá dentro como técnico. Ele voltou, assumiu esse risco no momento delicado da equipe e eles deram um gás para ganhar. Mas se acontecer coisa que aconteceu no Flamengo, os boatos que teve de relacionamento com jogadores e com funcionários do clube, eu não acho que esses jogadores do São Paulo vão pensar 2 vezes antes de querer derrubar o Rogério. Mais uma vez, né? O começo de trabalho dos técnicos tendem a ser melhor, né? Tende a ser de entrega dos jogadores. O São Paulo chegou com o Crespo, ganhou o Paulistão e depois teve uma queda, né? O Ceni, nos times grandes que ele treinou, Cruzeiro, São Paulo, na primeira passagem,
e o Flamengo, tudo bem que o Flamengo ganhou o Brasileiro, mas saiu brigado, né? No Cruzeiro, ninguém aprovou a ida do Ceni, que ficou poucos tempos e foi demitido. Vamos ver como vai seguir, né? Se os jogadores vão comprar a ideia dele durante muito tempo, né? Ou se vai causar polêmicas como causou nos últimos clubes que passou o grande Rogério Ceni. Mas por hoje é só, pessoal. Chegamos no fim de mais um episódio. Vamos estar juntos aí no final de semana. Vai ter mais rodada aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado a todos. Estejam com nós sempre. Quer se despedir aí? Vamos ver quem vai se despedir primeiro. O Levi. Se despede da galera aí, meu parceiro. Muito obrigado, rapaziada, por acompanhar a gente mais um episódio e vamos por mais. Falou, até a próxima. Tamo junto, tamo junto. Fala aí, Guilherme Campos, meu irmão. Fala mesmo. Bom, falou aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tamo junto e falou. Valeu, rapaziada. Segue a gente no Instagram aí, Virada Podcast, no Twitter também, Virada Podcast. Estamos chegando com muitos conteúdos aí. Participe da nossa rifa, né? Rifa muito importante. Você sair trajado com a sua camiseta de time. R$13 apenas o número. Fica a dica, fica a indicação. Segue a gente. Espero que tenham gostado desse episódio. Tamo junto, até a próxima. Falou.